Olá, meu nome é Fernanda Dotti e eu gosto muito de fazer projetos muito mais difíceis do que eles realmente precisam ser. Então, outubro, né? O mês de desafios criativos e desafios na comunidade artística, onde pessoas desenham todos os dias e postam todos os dias ao longo do mês. Resolvi me juntar a esse projeto, só que com o meu próprio conceito, minha própria ideia. Esse vídeo eu vou falar sobre o Amba, que é a Mansão Bem Assombrada, que foi um projeto que eu fiz no meu Instagram ao longo do mês de outubro, que é um desenho infinito de uma mansão bem assombrada, que tem vários seres sobrenaturais, com histórias e contextos e detalhes, e enfim. Se você quer ver esse projeto, você pode me seguir no Instagram e ir lá me stalkear. Eu sugiro que você faça isso antes de assistir esse vídeo pra você entender o que eu vou falar aqui. Se o meu Instagram, porque eu tô gravando isso 2 semanas antes desse vídeo ao ar, provavelmente eu já postei coisas depois disso. Então, nesse caso, você pode entrar em #AmbaNandaDot ou #ProjetoAmbaNandaDot pra ver a mansão completamente montada, sem interferências de outras fotos. Então vamos lá. Eu, em geral, gosto muito de fazer projetos longos e contínuos. Seja isso com um desenho de pontilhismo em folha A3 que me levou 3 meses, seja com um desenho completo de círculo cromático que envolve maquiagem no meu feed do Instagram. Isso é só o jeito que eu consigo me expressar criativamente. Eu gosto de coisas complexas e coisas longas e que tem conceitos e aclamações. Essa é a minha estética atualmente. Quando chega em agosto, as pessoas já começam a pensar, as pessoas, vulgo eu, começam a pensar o que eu vou fazer em outubro esse ano. E aí foi quando um amigo meu mandou uma mensagem falando: quero ver o que você vai fazer com o seu feed durante o mês de outubro. Porque o meu feed do Instagram, se você não me segue, eu, em geral, tem uma linha que fica seguindo e liga as fotos, e é só o jeito que eu posto fotos. Ele tem uma certa continuidade. E aí eu fui obrigada moralmente a criar alguma coisa mais complexa pra outubro. Só que aí eu comecei a pensar, né? O que diabos eu posso fazer que vá durar 30 dias? Ou 31 dias, no caso, porque na época eu ainda tava almejando por 31. O que vai durar 31 dias que eu posso fazer uma continuidade no meu feed? E foi aí que a minha cabeça começou a girar. E eu comecei a ter uma um surto de criatividade. E foi quando eu criei a ideia da mansão infinita e do desenho infinito. Porque aí era só eu criar um molde que sempre se encaixasse a cada 3 fotos pra seguir o formato do Instagram. E aí eu fiquei animada, muito feliz com aquela ideia. E aí no mesmo dia, lá em agosto, eu criei literalmente o projeto inteiro. Porque eu comecei a ter várias ideias ao mesmo tempo. E aí eu comecei a simplesmente anotar tudo. E aí eu comecei a pensar o que ia ter em cada andar, como é que ia ser a parte de cima. Eu vou colocar os vídeos aqui. No caso, a Babi vai colocar os vídeos que eu vou gravar aqui. E vocês vão ver como é que tava o meu rascunho inicial. Eu literalmente sentei 5 minutos e comecei a rabiscar qualquer coisa e anotar as minhas ideias como tópico, pra eu simplesmente não esquecer de nada. Porque eu tava tendo muita ideia ao mesmo tempo e eu queria executar todas elas. E aí, quando eu anotei tudo que eu tinha pra anotar e que eu anotei todas as ideias que eu tinha tido, e que eu falei, ok, eu tenho meu projeto de outubro aqui. Eu fiquei triste, porque ainda faltavam 2 meses e meio pro projeto realmente ir ao ar. Só que aí eu entrei num problema, né? Porque eu tinha que equilibrar agora o fazer com antecedência o suficiente pra eu não ter bloqueio criativo no meio do caminho e me estressar e ter que fazer todos os andares ao mesmo tempo pra conseguir postar, e eu não posso demorar demais porque senão eu vou desanimar a ideia e não vou querer fazer nada. Como é que se equilibra isso? Consegui, mais ou menos. Quando eu terminei de fazer o rascunho rápido dos andares foi quando eu comecei a fazer os rascunhos um pouco mais definidos da composição. Porque eu posso fazer, você entrar no meu feed, você olhar o contexto todo e falar, poxa, bonito, maneiro esse trabalho aqui que ela fez. Só que eu precisava deixar interessante para as pessoas que estavam vendo aquilo todo dia. Então eu precisava não só deixar o contexto todo interessante, como cada andar interessante, porque eu ia gravar o vídeo do processo e postar como Reels os andares individuais, assim como deixar cada quadradinho interessante. E esse foi esse não foi um dos maiores desafios, mas isso foi algo que eu tive que
pensar muito bem sobre. Naquele mesmo dia que eu tive todas as ideias, foi quando eu sentei e eu comecei a desenhar os andares. Eu fiz o molde dos 10 andares e eu comecei a rabiscar o que eu queria em cada um. E aí foi quando eu comecei realmente a dar a cara da mansão. Só que nesse ponto, eu, como ilustradora, quando eu tenho uma ideia, eu já visualizo ela na minha cabeça. Isso é meio que só como eu funciono. Se eu tenho a ideia, eu visualizo na minha cabeça e eu executo exatamente o que tá na minha cabeça. Eu falei muita cabeça nessa frase. Mas é só como eu funciono. E normalmente, quando eu não consigo visualizar, a ilustração ou o desenho, enfim, não fica bonito. Então é importante eu planejar exatamente o que eu quero pra eu conseguir fazer ficar bonito e direito. Que eu chegue no final e fale, ok, eu tô muito feliz com esse trabalho. Como eu já tinha visualizado tudo, foi um pouco mais fácil, porque é só meio que colocar no papel aquilo que tá na minha cabeça. Terminei de fazer todos os rascunhos. E agora? E foi aí que eu comecei a me planejar. E planejamento é muito importante. Se você quer qualquer projeto que você vai fazer, você tem que sentar e se planejar. Como eu fiz no meu projeto. O planejamento que eu fiz foi fazer um andar por semana, porque aí eu tava estimando mais ou menos fazer um andar ao longo de 3 dias, e aí eu tinha tempo de respirar, e ainda assim colocar semanas extras. Eu acho que eu coloquei uma margem de 2 ou 3 semanas, pra eu poder não desenhar uma semana se eu não quisesse. E tipo, tô de saco cheio, não quero fazer isso essa semana, posso fazer semana que vem, e tava tudo bem, porque eu tinha me dado essa margem de erro. Isso, pra mim, fez toda a diferença. Aí, com isso, fiz esse cálculo, comecei a desenhar nem lembro qual foi a semana, mas comecei a desenhar com essa antecedência. Só que ainda assim, essa antecedência foi, sei lá, metade de setembro. Ainda tinha quase 1 mês e meio onde eu não podia desanimar. E como é que eu não ia desanimar? E aí eu comecei, como eu gosto muito de conteúdos e projetos e entretenimento que tem motivo e que tem um universo e que tem um contexto e que o personagem tem um motivo pra estar ali, eu pensei, se eu vou fazer um negócio desse tamanho, que eu pelo menos crie um universo em volta disso, e que eu crie uma história, e que eu crie contextos pros personagens, e que eu desenvolva alguma coisa. E aí foi quando, nesse 1 mês e meio, eu comecei a desenvolver um pouco mais a história. Que, assim, eu já tinha um pouco ela na minha cabeça quando eu criei lá atrás e fiz todos aqueles rascunhos. Porém, aqui foi quando eu comecei a realmente desenvolver personagem. Então, por exemplo, foi nesse meio tempo que eu desenhei o clã de bruxas da Mansão Assombrada. E... bem assombrada. Errei o nome do meu próprio projeto. Foi nesse meio tempo que eu comecei a desenvolver o desenho das bruxas do Amba. E foi quando também eu desenhei os esqueletos, que inclusive é divertidíssimo de desenhar. Acho que ficar desenhando os esqueletos fazendo qualquer coisa foi uma das minhas partes favoritas. Nesse meio tempo também, eu fiz uma pasta no Pinterest, muito sem graça a minha pasta, mas foi essencial pra eu conseguir fazer esses desenhos, porque foi de lá que eu tirei as roupas das bruxas, foi de lá que eu comecei a pensar melhor o que eu ia colocar em cada ambiente pra ajudar na composição, enfim. Chegou na época de fazer o projeto. Não chegou não, tô doida. Ainda desse... Esse é o roteiro, amada? Eu tô seguindo o raciocínio. Tá no freestyle. Tô Belíssimo mesmo. youtuber. É só prestar mais trabalho. Ainda nesse meio tempo, o que eu fiz também foi criar um molde dos andares. Comecei a fazer os andares com a técnica de perspectiva. Ok. E aí eu fiz de um certo jeito que eu conseguia sempre empilhar um no outro, porque é assim que o Instagram funciona. Então, eu fiz o último tijolinho sempre encaixar com o de cima. Eu meio que conseguiria fazer literalmente um desenho infinito se eu quisesse. Porém, eu tenho amor próprio. E aí eu fiz só por 30 dias. Fiz o design de personagens, eu fiz o molde do andar, eu peguei referência no Pinterest e aí? E aí agora é o começo do desenho, né? Quando eu comecei a fazer os andares por causa dos meus rascunhos, eu já sabia que eu queria ter fantasmas, eu já sabia que eu queria ter esqueletos, eu já sabia que eu queria ter as bruxas e o cientista e os vampiros. Outras coisas que eu sabia na época. Eu sabia que ia ser no Dia das Bruxas que estava acontecendo e eu sabia que ia ser uma comemoração. Eu sabia que as bruxas iam ser as chefes do que estavam acontecendo e iam, tipo, ser as administradoras. Não sei falar mais. As bruxas iam ser as administradoras do que estava acontecendo. Fora isso, quando eu comecei a desenhar, eu não sabia de muita coisa. Eu achava que só as imagens iam ficar um pouco monótonas, entendeu? Porque ia ser uma imagem bonitinha com coisas fofinhas e aí pronto, acabou. Aí eu comecei a perceber que talvez fosse legal eu explicar o que tá acontecendo na imagem na legenda. Só que eu não sei
escrever, entendeu? Eu não sou, assim, uma pessoa muito versada nas palavras. Você tem muitos talentos, né? Eu tenho- Escrever não é um deles. Eu tenho muitos talentos, escrever não é um deles. A parte da escrita, das legendas, enfim, o que aconteceu foi que eu deixava pra fazer o andar todo. Sempre, basicamente, no dia que eu ia postar a primeira foto de cada andar, e aí eu improvisava o texto, mandava pra Babi pra ela editar, e graças a Deus que eu fazia isso. Mais frequentemente do que nunca tinha eu falando, Nana, o que aconteceu? Que AVC você teve escrevendo essa frase? Eu não sei do que você tá falando, entendeu? Os textos, o que acontecia é que eu improvisava a maior parte deles. Só que como eu gosto de universos que tem porquê pra tudo, foi meio que nesse caminho que eu fiz tudo. Vamos lá, o raciocínio. Vamos lá, agora as histórias. Porque, basicamente, aí eu comecei a desenhar e aí o projeto foi fluindo, eu já tinha tudo rabiscado, era só passar pro digital. Inclusive, pras minhas artes digitais, eu uso o Galaxy Tab S3, com a canetinha S-Pen que vem com ele, e eu uso o Infinite Painter. Eu gosto muito deles, o Tab S3 é uma ótima alternativa, S3 no caso, a linha Tab S. É uma ótima alternativa para quem não tem dinheiro para pagar um iPad Pro, porém quer as mesmas facilidades. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, sobre arte digital e sobre alternativas ao iPad Pro, enfim. Agora as histórias. Já foi dito que eu improvisava em tudo, etc, etc. Só que eu gosto de dar porquê às coisas. Então não foi muito difícil pra mim eu desenvolver aquilo na hora, porque eu meio que sentava e pensava, por que que isso acontece? Por que que isso faz sentido no universo? A história específica, por exemplo, de pegar as essências dos fantasmas e transportar aquilo pros esqueletos físicos. Porque de onde isso veio, por exemplo? Por que que a gente fez isso? A gente, porque a ideia foi da Babi, mas a motivação fui eu que dei, entendeu? Cara de pau. São duas representações de vida após a morte humana. E aí eu queria dar um porquê que tinham esses dois seres que representavam seres humanos após a morte. E aí foi quando eu apresentei esse questionamento pra Babi. Eu falei, pô, Babi, eu queria um porquê de fantasmas e esqueletos estarem juntos, convivendo. E aí a Babi deu a ideia de transportar... Não é transportar a palavra que eu queria... Transfusar a essência de um pro outro. E eu gostei muito da ideia. Fora isso, as bruxas, por exemplo, tinham aquelas personagens, eu queria dar personalidade diferente pra cada uma delas, obviamente, porque são personagens diferentes. E aí, a única coisa que eu sabia antes de escrever é que eu queria que elas fossem de lugares diferentes. Queria que tivesse tanto nacionalidades diferentes quanto lugares diferentes do Brasil, e foi assim que eu fiz. E aí teve só um dia que eu sentei e eu dei nome pra cada uma delas de acordo com a nacionalidade e lugar que eu queria que cada uma delas viesse. Agora, a história em si, escrevi na hora. Planejem suas histórias. Não façam como Não eu. façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu não gosto de escrever, por isso que eu deixei pra última hora. E aí foi isso. Eu fui postando dia a dia, eu fui vendo como é que tava ficando, eu fui vendo feedback, eu fui montando, e aí no final estava pronto. E eu achei surreal, porque foi muito doido ver depois de 3 meses o negócio que eu tinha rabiscado no meu caderno um dia realmente ficar com aquilo pronto, bonito no Instagram. Aí, eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber depois que o projeto estava pronto. O que vocês tinham curiosidade do meu processo criativo, das minhas histórias, não sei o quê. E aí vocês mandaram umas perguntas e eu vou respondê-las. Quanto tempo em média eu levei em cada andar? Eu demorei mais ou menos 3 dias, eu acho. Porque o que acontece? Eu não gosto de sentar na cadeira e fazer uma ilustração inteira de cabo a rabo. Porque eu gosto de fazer o rascunho num dia e aí depois eu volto pra finalizar quando eu já meio que espareci a cabeça. E aí eu volto pra ver o rascunho e eu falo, ah, tá bom, ah, dá pra mudar, enfim. 3 dias porque no primeiro dia eu fazia o rascunho, no segundo dia eu fazia o trabalho com as linhas e a line art toda, e aí no terceiro dia eu chegava pra colocar os tons de cinza e a textura do pontilhado. Como você escolheu o estilo artístico que iam ser os desenhos, tipo mais cartoon? Então, o que aconteceu foi que eu pensei, poxa, eu vou fazer isso
por 2 meses praticamente, né? E aí eu queria fazer um estilo um pouco mais simples do que eu faço normalmente. Primeiro porque eu queria que a mansão tivesse um estilo próprio. Eu queria que ela se destacasse entre os meus outros trabalhos. E aí eu optei por esse lado mais simplificado porque eu ia fazer em grande quantidade e é fácil de reproduzir. Então foi só o jeito mais fácil de fazer isso. Me deu um pouco de dor no coração, porque eu gosto muito de renderizar arte. Só que o Amba, por exemplo, não tem nem sombras. Eu não coloco sombras nele. A única sombra que tem é o texturizado de pontinhos. O andar mais difícil. Eu acho que o segundo, que foi a entrada. O segundo andar, porque ele tem muito tijolinho e aquilo foi um pouco chato de fazer. Apesar de eu ter copiado e colado, né, os negócios só encaixado depois, ainda deu muito trabalho. E como eu ainda não tava tão acostumada com o traço, porque foi o segundo andar, meio que pra fazer os esqueletos eu tive um pouco mais de dificuldade ainda e tal, mas eu diria que foi ok. O Amba em geral não foi muito difícil de desenhar, o problema foi realmente a constância do negócio. O 7º andar foi um pouco difícil, tem muita coisinha nas estantes e eu não tenho tanto saco pra ficar fazendo essas várias coisinhas, apesar de eu gostar da minha arte, eu achar bonita, eu achar que coloca bastante, sabe? Dá uma gracinha. É chato de fazer. E aí, além disso, é um andar que tem 2 GIFs, né? Que são quase animações que eu resolvi fazer. Por que eu fiz isso? Porque eu achava que ia ficar legal. Mas aí me deu um pouquinho de trabalho, porque eu não sou animadora. E não chego nem perto de querer animar em geral. Mas deu tudo certo. Mas eu diria que esses 2 andares foram os mais difíceis que eu tive que fazer. O mais divertido, eu diria que o 5º e o 9º. O 9º só não foi o mais divertido porque eu tava de saco cheio. E aí eu só queria acabar. Mas o 5º foi divertido porque eu gosto muito da horta. E eu gostei muito dessas plantas passando e o esqueleto pintando. E foi só um episódio. Porque eu tô fazendo uma série. Foi só um andar que eu achei divertido. O que foi mais desafiador do processo? A constância, a continuidade e o chegar no 7º andar e falar: meu Deus do céu, não aguento mais desenhar isso. Porém, eu já postei 6 andares e eu preciso terminar. Como foi o processo das collabs no meio? Ah, é verdade, menino, esqueci de falar das colaborações. Vou falar agora. Eu sei. É tudo uma conversa, porque é importante, foi um grande passo, foi um grande elemento, entendeu? Foi uma grande graça. Eu fiz colaborações ao longo do Amba. O que aconteceu foi que eu tava fazendo um grande projeto. Podia se tornar um pouco monótono, entendeu? E aí, além disso, eu queria colocar decorações na mansão, né? Porque é uma mansão meio clássica, com bastante arte. Eu queria colocar artes de verdade, e não apenas minhas. E aí foi quando eu tive a ideia de chamar outros artistas pra participar disso comigo. E aí eu escolhi 3 artistas. Eu fiquei muito feliz que todas elas toparam de primeira. E as artistas são essas aqui. E elas são ótimas. Eu chamei elas exatamente porque eu já gostava muito do trabalho delas. O que aconteceu foi, eu decidi que eu queria fazer colaborações. E aí eu falei, tá bom, eu preciso falar com elas, mas não vou falar com elas agora em agosto, porque vai ser esquisito, né? Oi, você topa participar do meu projeto de outubro? Sendo que é só fazer uma ilustração. E aí eu esperei até uma semana antes de outubro começar, se não me engano. Porque aí eu consegui entrar em contato com elas, elas tinham o tempo que elas precisavam fazer pro desenho, e se alguém não pudesse ou não quisesse, ainda tinha tempo de chamar outra pessoa. O tempo ficou bom, sabe? E aí, quando deu uma semana pra outubro, eu entrei em contato com elas todas, e eu falei, tem esse projeto daqui. Nessa hora, eu já tava muito dentro do projeto, e eu já tava montando, eu já tava fazendo, e eu já tava com esse negócio na cabeça de sendo desenvolvido há meses. E aí eu tava naquela fase onde vai ser horrível. Vai flopar, eu não sei por que eu tô me dando ao trabalho de fazer isso tudo. Ninguém vai se importar de verdade, são só as vozes da minha cabeça. Mas aí eu fiquei, não, tá bom, eu vou seguir com isso aqui, porque vai que, né? Vai que. E aí eu entrei em contato com elas. E aí eu expliquei o projeto. E aí eu tava esperando que elas fossem falar, ah, pode ser, tá bom. Só que elas animaram com o projeto. Elas realmente gostaram do projeto. E elas falaram, meu Deus do céu, que ideia legal, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, as pessoas
pessoas realmente gostam dessa ideia, gostam desse conceito, que legal. E aí todas elas ficaram felizes, animadas e toparam fazer as ilustrações. E aí a única coisa que eu pedi foi para que elas me entregassem com, sei lá, 2, 3 dias de antecedência pra eu poder montar no andar. Foi isso, eu falei, olha, vai ser, os meus desenhos vão ser em preto e branco, e aí eu meio que mandei os andares que eu tinha prontos pra elas verem como é que ia ser a pegada do projeto. O seu dia vai ser XYZ. Você pode desenhar o que você quiser. Se você quiser fazer inspirado em Halloween, será muito bem-vindo. Se você quiser fazer em preto e branco, será muito bem-vindo. Se você não quiser, será muito bem-vindo também. Você faz aí o que as vozes da sua cabeça mandarem e quiserem, entendeu? A única coisa que eu falei com as colaborações foi com a Tuane, com o Tutu Porto, aqui no YouTube e no Instagram. Eu falei, amiga, com vocês... E no TikTok, importantíssimo. E no TikTok, irritou no TikTok. Eu falei, amiga, se você quiser desenhar, porque ela também desenha, você pode ficar à vontade para desenhar. Ainda quero sua colaboração, se você resolver desenhar, será muito bem-vinda e é isso aí. Mas eu tava pensando de você fazer uma maquiagem maneira, pra colocar como se fosse um retrato de quadro. E aí ela falou ideias perfeitas e aí foi um retrato de bruxa, inclusive lindo, parabéns. Foi isso, foi a única coisa que eu comentei e que eu, tipo, interferi na criatividade das colaborações. Só porque eu tivesse ideia e queria ver se ela topava. Ela topou. Olá, Nanda do Futuro aqui, tudo bem? Eu tô só gravando pra dar tempo de Bárbara Ripper colocar na edição as imagens das colaborações. Aqui temos Letícia, conhecida como Momocoquim. Aqui temos Thaís, conhecida como Thaís Can Draw. E por último, mas não menos importante, nós temos Tuane, conhecida como Tutu Porto. Todas as artes são lindas e elas produzem coisas mais bonitas ainda. Sigam elas no Instagram. Obrigada. Volta à programação normal. Como calculou pra ficar certinho? Foi graças ao molde. Foi realmente desenhar as linhas e ver se ia ficar, tipo, retinho, contínuo. E aí, a partir disso, foi desenhar os tijolos de uma certa maneira que eles fossem empilhar. E que a linha do Instagram meio que fizesse sentido com isso. Coisas que eu achei importante. Colocar uma linhazinha preta em cada margem pra dar acabamento só. Pra não ficar dependendo daquela linha de corte do Instagram. E indicar que aquilo é um andar. E aí, se vocês perceberem nas fotos, tem meio que uma barrinha lisa na parte de baixo de cada foto pra indicar que aquilo ali é o piso. Foi bem tranquilo, inclusive, de fazer a continuidade. Foi mais fácil do que eu achava que seria. O que você sentiu ao ver todos os andares completos e perfeitos? Muito obrigada. E eu sentia uma sensação de paz, uma gratificação. Eu falei, meu Deus do céu, a loucura valeu a pena, porque o projeto ficou muito legal. De onde surgiu a ideia e inspiração para criar os personagens e o projeto em si. Inspiração não veio de lugar específico nenhum. Eu não olhei, não pensei, poxa, vou fazer inspirado nisso. Mas influências, né? Vozes da nossa cabeça, influência que a gente pegou ao longo da nossa vida toda. Eu tive a ideia de fazer a Mansão Bem Assombrada, eu tive a ideia de fazer uma parada contínua no Instagram, inspirada nas outras coisas que eu já tinha feito anteriormente. E aí eu meio que fui montando. Eu não vou te dizer que eu não peguei inspiração de lugar nenhum, porque isso provavelmente não é verdade. Mas inspiração consciente de, tipo, Mentira, tiveram as referências que eu usei pro Pinterest, pra desenho de personagem, enfim. Mas pra estética, pro negócio em si e tal, conscientemente nenhuma, inconscientemente só Deus sabe. O que você mais gostou de fazer? Honestamente, os esqueletos. Muito divertido de ficar desenhando esqueleto. Eu acho que eu vou desenhar esqueleto pra sempre agora. Inclusive a Babi quer tatuar um esqueleto meu, e aí eu vou desenhar isso. E vai ser... Tô escolhendo a pose ainda, eu tô repensando a pose. Ah, é? Você não quer o... Talvez eu queira uma esqueleta de vestido clássico. Igual aquela que tava dançando, sabe? Pensando nessa possibilidade. Por favor. É isso, né? Todo mundo gostou dos esqueletos, entendeu? É muito divertido desenhar os esqueletos, porque eles são coringas, né? E aí eu posso desenhar eles fazendo o que diabos eu quiser. O esqueleto fazendo um piquenique! Tá, agora umas perguntas sobre o universo em si. Eu também abri esse espaço para as perguntas do universo, da história e não só do processo. Aonde o cientista tirava as partes humanas? De onde o cientista tirava as partes humanas? Do cemitério, porra! Você acaba com toda a graça. Então, mas é porque do cemitério não poderia ser necessariamente, porque só se forem corpos muito frescos. Mas aí ele tem contato com o... Como é que é o nome do cara que cuida do cemitério? Não sei. Eles são amantes. E aí o cientista fazia uso, entendeu? Dos corpos recém-colocados lá.
Eu, como criadora da história, eu não afirmo nem nego essa teoria. Esse headcanon que Bárbara Ripper acabou de criar. As bruxas podem fazer a transferência em fantasmas esqueleto antes deles recuperarem a memória ou só depois que eles se resolvem? Então, elas podem, mas por uma questão ética elas não fazem. Porque elas não sabem desfazer o que tá acontecendo. E elas não sabem se a partir do momento que elas transferem essa essência, se eles conseguem recuperar a memória. Então elas realmente preferem dar o tempo do cara, ou da moça, ou do parceiro. Dá o tempo dele lá e fica nessa, entendeu? Tanto é que tem todo o negócio das crianças. É meio complicado você dar um corpo físico pra um ser que não sabe nem quem ele é. Tá, e de perguntas eu acho que é isso. E aí, depois eu perguntei pra vocês qual foi o andar favorito de vocês, qual foi o dia favorito de vocês, qual foi o ser sobrenatural favorito de vocês. E vocês me responderam e agora nós teremos o Amba Awards. O andar favorito, em primeiro lugar, nós temos o terceiro andar. É o meu favorito também. É mesmo? Uhum. Menina, todo mundo gosta desse andar. É perfeito, Nanda. Vocês só gostam de esqueletos com vestidos clássicos dançando. Nanda, o esqueleto dançando me faz querer ficar nessa festa, porra. Linda festa. E as crianças roubando comida. Eu gosto muito desse andar também, mas não é o meu favorito. Em segundo lugar, nós temos o quinto andar. Eu acho que é o meu favorito também, porque eu gosto muito do Dia da Horta. E eu gosto muito do esqueleto pintando, entendeu? Foi um dos meus favoritos de fazer, eu acho que foi um dos meus favoritos no final, em geral. E, por fim, em terceiro lugar, nós temos o oitavo. Eu também gosto muito desse andar. Eu gostei muito do GIF, eu gostei muito do esqueleto na cadeira de rodas. Esse é o top 3 dos andares. Eu não vou fazer top 3 por dia, porque tem muitos empates. Então eu vou só falar os 2 que ficaram em primeiro lugar. Os 2 dias que o povo mais gostou foram o oitavo, que é o da Momocoquinho, que é ótimo mesmo, eu gosto muito desse dia também. E o 15º, que também é o meu favorito. Não amo nenhum dos outros. Mentira, vamos lá. Eu não sei se eu gosto mais do da Horta, do da Mona Lisa, especificamente. Eu tenho muito orgulho do da Mona Lisa, entendeu? Porque eu achei muito divertido. Só a existência desse universo e a história que eu coloquei por trás, eu achei muito divertido. Eu dou... Viciada no meu próprio projeto. Viciada no meu próprio projeto. Qual é o seu favorito? Meu favorito é esse aqui. O da loura do banheiro? O loura do banheiro. Eu também gosto muito. Valorize o folclore local. Valorize o folclore local. Inclusive, por causa do Amba, eu descobri que a loura do banheiro tem uma origem paulista. Esse é o meu top 3, eu diria. O da loura do banheiro, o da horta e o da Mona Lisa. O meu top 3 provavelmente é a loura do banheiro, a dancinha aqui, o da Momocoquinho. Eu gosto muito dos esqueletos fazendo piquenique também. Eu acho que eu também. Eu gosto muito desse dia. É isso, né? Um projeto desses, entendeu? Um projeto completo. Tem pra todos os gostos. E aí, por fim, como última pergunta, eu perguntei, né? Porque quando se pergunta, você pergunta. Qual era o ser sobrenatural favorito de vocês? Bastante gente falaram pessoas falaram. Tá vendo só? Por isso eu não escrevo. Muita gente falou ex-fantasmas. É muito mais difícil de falar do que de escrever. Mas é vício de linguagem. A gente tem que fazer esse esforço. Ex-fantasmas, crianças. Eu tenho pena Deus. Então, eu também, mas essa é a graça, né? Essa é a graça? Esse é o personagem. Aí... É Halloween. E muita gente também falou os esqueletos. Eu mesma. Também são os meus favoritos de longe. Eu muito gosto divertido. Da loura do banheiro. A loura do banheiro é só inusitado, né? Ninguém espera que eu vá colocar a loura do banheiro num projeto desse. Você pretende continuar fazendo arte desses personagens depois? Sim, pretendo. Inclusive, eu tenho uma meta, que eu não sei quando ela vai acontecer, mas em algum momento eu espero que ela aconteça, de vender produtos, né? Em geral, sobre a minha arte. E eu queria muito fazer uma cartela de adesivo do Amba, com esqueletos fazendo coisas e, tipo, em geral, isso aí, acho que seria muito divertido. Eu adoraria ter essa cartela, então pretendo sim. Pretendo desenhar esqueletos pra sempre, pretendo desenhar as bruxas mais vezes, talvez desenvolver um pouco mais da história delas. Veremos, entendeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado de algum jeito, explicando um processo criativo que parece ter sido difícil, mas na verdade não foi tão difícil, foi só necessário planejamento. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei ou deixei de falar, pode comentar aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. Se você quer acompanhar mais coisas do Amba, conforme eu for publicando eventualmente, me segue no Instagram,
Se você quiser acompanhar outros possíveis projetos que eu vá fazer no futuro, porque é só assim que funciona, eu provavelmente vou fazer alguma outra coisa, me segue também no Instagram. Semana que vem a Babi vai aparecer no vídeo e é isso. Se você gosta desse conteúdo, mostra que você gosta desse conteúdo, por favor. Curte, comenta, manda pro seu amigo artista que você acha que vai gostar. Qualquer interação é bem-vinda. Se inscreve no canal, teremos outros vídeos de processo, já estou planejando, já estou fazendo. Outros projetos muito legais, inclusive. Ativa o sininho, etc, etc. Porque o YouTube ama passar a perna em criador de conteúdo pequeno. Ama. Se cuida. Bebe água. Tchau.